Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do McKinsey Talks. Desde 2016, a McKinsey investiga os hábitos e os sentimentos de quem consome no Brasil. A mais nova edição dessa pesquisa, que acaba de ser lançada, mostra o surgimento e a consolidação do consumidor zero. Esse consumidor está preocupado com a inflação e tem visto os seus gastos aumentarem mais do que a sua renda. Zero folga no orçamento. Com menos dinheiro no bolso, ele está também menos fiel às marcas, apostando no trade-down ou trocando de varejista em busca de bons preços. Zero lealdade. E eliminando a separação entre o físico e o digital, ele quer uma experiência omnicanal, mesclando o on e o offline. Zero barreira. Este novo perfil de consumo e as suas implicações para o varejo são temas da nossa conversa hoje. Eu sou a Mariana Almeida e comigo aqui no estúdio da McKinsey em São Paulo está a Juliana Bonamin, que é vice-presidente de vendas da Mondelez. Juliana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada, é um privilégio estar aqui participando desse episódio que tem temas fundamentais da nossa realidade. Também participa dessa conversa o Pedro Fernandes, sócio da McKinsey em São Paulo e responsável pelo levantamento. Pedro, já está virando uma tradição a gente conversar sobre esse tema aqui. É um prazer ter você aqui hoje de novo. Muito legal, muito obrigado a todos que estão assistindo, a Juliana por ter aceitado o nosso convite. Como a gente vai comentar, é uma pesquisa que a gente faz recorrentemente em vários lugares do mundo e sempre traz insights super interessantes e práticos aqui, principalmente para quem trabalha em consumo e varejo. E antes de começar a conversa, eu quero lembrar a você que nos acompanha que o McKinsey Talks é uma série de entrevistas de aproximadamente 20 minutos em vídeo e em podcast com especialistas da McKinsey e também convidados. O nosso principal objetivo aqui é iniciar conversas sobre assuntos relevantes da pauta dos negócios. Então, vamos lá à nossa conversa de hoje. Pedro, eu vou começar com você agora então. Quais são as principais novidades que essa edição da pesquisa trouxe? Legal, Mari. Nessa edição da pesquisa, que a gente, relembrando, a gente faz essa pesquisa aproximadamente a cada 6 meses, a gente viu um aprofundamento de tendências que a gente já vinha observando desde a pandemia. Algumas tendências de hábitos e mindsets do consumidor, que toda vez que a gente faz a pesquisa, elas continuam e dessa vez a gente viu elas numa intensidade ainda maior. Esses hábitos e mindsets são, primeiro, apesar de um certo otimismo em relação à economia, o brasileiro está mais otimista agora do que nos últimos anos, segue muito cauteloso, que foi um hábito adquirido na pandemia, um mindset de maior planejamento das compras. Essa maior cautela se traduz em um planejamento e uma menor lealdade de marcas. Então a gente está vendo um consumidor que, pelo fato dele pesquisar mais e está buscando mais opções, ele não necessariamente mantém a marca e o canal que ele costumava comprar. Por ele pesquisar mais e ter muito mais dados disponíveis online, em sites e aplicativos, é um consumidor que também ele está aprendendo a fazer essa pesquisa mesmo em categorias que antes eram compradas mais por impulso ou mais quando vê na loja. Alguns colegas nossos da McKinsey na Ásia que também fazem essa pesquisa trouxeram um termo que eu achei muito interessante que a gente está adotando aqui no Brasil também, que é o consumidor zero. E o consumidor zero é esse consumidor que ele não tem meio termo, ele é zero folga no orçamento, porque ele está gastando as suas economias para cobrir despesas, zero lealdade, porque, para a marca manter aquele consumidor pagando um premium por ela, tem que ser alguma coisa bastante diferenciada, porque ele não está disposto a fazer isso. Zero meio termo, porque o que a gente está vendo é que ou o consumidor está economizando muito, comprando marcas mais baratas, tamanhos menores, em canais mais baratos, ou ele está disposto a gastar com alguma indulgência para cobrir esse sofrimento dessa economia. Então não tem um meio termo, não tem nada no meio. E zero barreiras, porque ele não está mais só esperando e visitando a loja física, ele também entra na digital. E a gente está chamando isso de consumidor zero para ilustrar que é um mindset que veio para ficar e cada vez que a gente pesquisa ele está mais profundo. Ótimo, é um termo que resume tudo aí, Exatamente. Um pouco do momento. Legal, você falou muito sobre o consumidor. E do lado do varejo, como é que isso se traduz no varejo? O que os varejistas estão fazendo para
receber esse consumidor zero? O que é interessante é que as dinâmicas de varejo no Brasil, elas têm ido um pouco buscando atender esse consumidor que está buscando economizar e ao mesmo tempo sabe muito bem por o que ele está disposto a pagar mais. Então, quando a gente vê um canal que já é o maior canal de vendas de alimentos e bebidas, por exemplo, no Brasil, que é os atacarejos, o cash and carry, ele claramente tem uma proposta de valor que atende esse consumidor que está buscando economizar. Só que ao mesmo tempo a gente está vendo canais que oferecem um benefício muito tangível, quase um eu mereço, indulgência, né? Eu vou dizer uma indulgência do seu próprio tempo, que é a conveniência, tudo que é proximidade, conveniência, entrega rápida também crescendo muito, né? Então, não só no âmbito de categorias de produtos, mas também de canais, a gente vê essas tendências se materializando dessas duas propostas de valor bem extremas, que são as que mais crescem, né? E o proximidade não é só o supermercado de proximidade, a farmácia já vendendo portfólios maiores e cada vez mais farmácias se materializando, e formatos de e-commerce cada vez mais preocupados em entrega rápida e outros benefícios de conveniência, que são uma certa forma de indulgência também, né? Fica mais fácil, né? Você gasta um pouquinho a mais para ter esse prazer de receber em casa, né? Exatamente. Falando um pouco, né? O Pedro destacou aqui da zero lealdade, então as pessoas realmente estão menos fiéis e estão fazendo um pouco de trade down justamente por conta desse momento aí, dessa preocupação ainda com o bolso, né? Embora mais otimistas. Queria que você contasse um pouco como é que vocês na Mondelez veem isso, esse trade down e como que isso traduz para as suas marcas. Excelente. Acho que antes da gente começar a falar sobre esse movimento, super importante resgatar, né, que a Mondelez é líder de snacks global, então a gente lida aí com categorias como chocolate, biscoitos, bebidas, gomas e balas. E nos últimos 4 anos que a gente teve dentro desse contexto, a pandemia, a indulgência ficou muito mais forte, né? O consumidor quis buscar essa recompensa para ele dentro de casa e o consumo aumentou muito, então as compras cresceram nessas nossas categorias. E depois que a pandemia acabou, o que a gente viu foi que o hábito permaneceu. E o que aconteceu nos últimos tempos, né? A gente viu um efeito ampulheta o ano passado, então marcas mais baratas fazendo um papel importante no mercado e tendo um protagonismo de crescimento, mas por outro lado, no curto espaço de tempo, a gente está falando aí dos últimos 4 meses, a gente está vendo um crescimento, uma retomada desse trade-up, olhando mais para inovações, então destaques para as inovações. E aqui a gente tem um destaque, por exemplo, em tabletes, a gente fez um lançamento de tábuas recheadas, que é uma inovação no mercado, e a gente surpreendeu com o consumo acelerado, que tem um preço mais elevado. Então, acho que o grande segredo dessa história, e principalmente para nós da Mondelez, é oferecer formatos diferentes para cada ocasião, para cada bolso e para cada ambiente de varejo. A gente está perseguindo muito isso. Então, nos últimos 4 anos, a gente usou muito essa técnica e acho que o melhor exemplo disso para ilustrar é bis. A gente tinha uma bandeja de bis para todos os consumidores, para todas as ocasiões e para todos os bolsos. Hoje a gente tem 5 diferentes formatos. Então acho que o segredo para isso vivemos o momento ampulheta, mas o consumidor também volta no momento para querer. E aí a gente tem que estar preparado com inovações e com formatos. Isso está acontecendo em todas as nossas categorias. Biscoito também tem um crescimento da categoria, então a gente está se aproveitando disso, mas usando das mesmas técnicas. E bebidas em pó é sim uma categoria que ela é mais voltada para preço. E a gente viu nos últimos anos uma queda dessa categoria, mas no último ano que a gente revitalizou todo o nosso portfólio, trazendo mais valor para o consumidor, o bundle vitamínico, outras coisas, a gente começou a levar essa categoria para a liderança novamente e para um consumo maior. Então, essa dinâmica que está acontecendo e as empresas estão aí se preparando para oferecer o que tem de melhor com as ocasiões. Legal. Interessante, né, essa questão da inovação, como de fato as pessoas às vezes até querem fazer a indulgência por conta da inovação
e quando experimenta uma coisa boa também, é uma viagem sem volta, né? E sabe o que é interessante na fala da Juliana? Que é uma boa prática para empresas de consumo, né? É entender que diferentes pessoas em diferentes canais têm diferentes necessidades. Então, por trás da fala da Juliana, você já percebe que ela entende que a pessoa que está procurando economizar quer esse tipo de produto, portanto vai nesse canal e, portanto, ela está fazendo esses tipos de bis diferentes em lojas diferentes também, né? Que é a gente está vendo cada vez mais as empresas de consumo que investiram mais tempo e ter os insights certos do consumidor, conseguindo aplicar isso dessa forma, diferenciando o portfólio, né? E acho que um complemento aqui é tanto entendimento do consumidor, então assim, quantos biscoitos eles levam para casa, em que ocasião eles compram, com quem eles consomem, isso é super importante para entender também o hábito, mas do outro lado, algo que a gente está utilizando muito é ouvindo também o cliente, que é o nosso elo. O que você está planejando, que dias da semana ou do mês são mais importantes para o unitário, para o pack econômico, essa dinâmica está mudando muito, porque a gente tem uma fidelidade muito menor, que o Pedro comentou no último podcast, falando isso, antes o consumidor ia a 3 ambientes de varejo, e ele está indo a 9 ambientes de varejo. A gente tem que trazer isso em consideração, entender o varejo também é fundamental nessa jornada. Legal, ótimo. E você falou aí de alguns perfis, imagino que também tenha muita diferença em termos de região, né, diferenças regionais e de renda e etc. Queria que você comentasse um pouquinho isso e até se tiver algum caso emblemático que você possa compartilhar com a gente que essa diferença regional ou até de renda faça aí, seja muito clara. Olha, esse é um tema, assim, importantíssimo, porque a gente tem diferentes Brasis, né, e essa pluralidade, a gente tem que se concentrar, da mesma forma que a gente está olhando o varejo diferente, como é que funciona isso regionalmente e tal. A gente tem um estudo que a gente está sempre atento, olhando as cestas Nielsen, Total FMCGs e Total Mondelez, para avaliar os shoppers nesses diferentes comportamentos. Então, em termos de região, Mário, o que a gente vê é que tem um destaque aí nos últimos tempos com relação ao crescimento de cesta FMCG e Mondelez em Centro-Oeste e Nordeste. Tem um aporte maior de consumo e a gente tem que utilizar disso de forma maior. E no interior de São Paulo a gente vê um crescimento de cestas Mondelez acontecendo, então também dando mais atenção para isso. Então, Centro-Oeste e Nordeste claramente tem um upside aí acontecendo, um consumo maior, e o interior de São Paulo para as nossas cestas. Quando a gente olha em termos de idade, a gente não vê grandes variações, mas em chocolate a gente vê mudanças. Em total, cestas FMCGs, a gente vê que o público, o shopper de 50 a mais, está consumindo mais. E para as nossas cestas, super interessante ver uma mudança de comportamento, que é a geração Z crescendo mais, e entre 40 e 49 também um crescimento maior das nossas categorias de snacks. Então, isso é basicamente as mudanças. A gente não vê grandes variações entre as nossas categorias. Chocolate é onde a gente vê isso mais evidente. Então, regionalização e olhar um pouco dessas gerações, principalmente numa categoria que ainda tem muito para crescer. A gente tem aí, quando a gente olha a cesta Mondelez, em 92% de penetração nos lares brasileiros, mas a gente vê ainda uma grande oportunidade, principalmente em chocolates, que o Brasil tem 3,9 quilos per capita, enquanto países do nosso lado aqui, vizinhos, já estão em 7. Então ainda tem muito para crescer, e esse entendimento regional é extremamente importante para a gente estar atento, para oferecer também onde tem mais low unit price, que a gente vai colocar um pack menor, e em chocolates a gente já está fazendo isso. O que a gente carrega para impulso e para regiões onde tem menos poder aquisitivo, que tipo de formato eu levo. E regiões onde tem um poder econômico maior e está disposto a pagar mais, o que a gente coloca lá de complementariedade. Então, super interessante olhar para essas dimensões no Brasil. Esse comportamento de categorias como o chocolate, que é uma categoria que
ela depende da pessoa, é uma categoria de indulgência em si, né? Então, assim, se a pessoa não tem dinheiro para comprar nada, talvez a primeira que ela compre seja o arroz e o feijão e etc, e depois ela vai comprar o chocolate sobremesa. Só que quando você vê regiões onde a renda disponível das pessoas aumenta um pouquinho, o dinheiro que sobra aumentar um pouquinho, só de dobrar o dinheiro que sobra aumenta muito o consumo de categorias como chocolate, e algumas outras que não são essenciais básicos. Então, quando a gente vê regiões como o Nordeste, um pequeno aumento de renda no Nordeste aumenta muito o consumo, não só de chocolate, mas de produtos que, por exemplo, em limpeza, isso acontece muito com produtos que não são aquele de primeira necessidade, o detergente, mas aquele algo a mais, aquele limpador que é um pouquinho mais especializado, etc. A gente também vê que são produtos que aumentam muito a venda se a renda aumenta só um pouquinho da região, né? E aí isso para as empresas de consumo tem implicações inúmeras, né? Como é que você se prepara para um possível aumento da sua venda que proporcionalmente, estamos falando de aumentos percentuais muito grandes, você não estava esperando dado esse aumento de consumo, né, Ju? Não, super interessante. E do ponto de vista de sabor, tem algum produto que ele é mais querido ali ou aqui ou não, isso é mais igualitário? A gente tem um portfólio mais igualitário hoje, não tem nada radicalmente diferente entre regiões, mas a gente está fazendo estudos importantes porque regiões de alta temperaturas a gente tem mais dificuldade para o crescimento de chocolate para garantir a qualidade. Então estamos com um teste super relevante no Nordeste acontecendo, mantendo a fórmula porque a gente quer preservar a essência da qualidade de lacta que o consumidor super reconhece, e os sabores mesmo de recheados que a gente está de olho. Mari. Legal, muito bom. E Pedro, a gente falou, você tocou rapidamente, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência phygital, né, omnicanal, mas misturando aí, a gente tem a tendência a achar que tudo mudou totalmente pro digital, mas conta um pouco como é que essas duas coisas se combinam. Tudo está indo pro digital mesmo, não tem ainda muito produto que a pessoa não pesquisa ou não compra online, né? E o que a gente está vendo, pelo menos o que a nossa pesquisa diz, é que assim, o consumidor está declarando que ele... Vou começar por alimentos, né? Porque alimentos acho que é bem emblemático. A compra de alimentos, a conclusão da compra ainda não é muito feita online. É um número que, já vi esse número 5%, menos de 10%. Né? Mas era 1 ou 2 pré-pandemia. Então, muito mais consumidores compram online, mas ainda é um percentual relativamente baixo da compra pela nossa pesquisa. O que aumentou radicalmente é o percentual de consumidores que faz algum tipo de pesquisa, mesmo de itens básicos e mesmo de itens que ele vai fazer uma compra rápida, pesquisando online para ter uma referência do preço do produto. Esse percentual, que antes da pandemia não chegava a ser 20% para alimentos, hoje já é mais de 50%. Né? Obviamente é um percentual que é altíssimo se você olhar coisas como viagens ou brinquedos, eletrônicos, todo mundo hoje em dia, esse percentual é mais de 80%, quase 90% de pesquisa, pelo menos a pesquisa é feita online, por exemplo, para eletrodomésticos, né? Mas para alimentos nunca era assim, eu não estou me perguntando, não vou pesquisar online o preço do arroz ou o preço do chocolate, e o que a gente está vendo é que sim, mais de 50% já tem pelo menos a etapa de pesquisa feita online, o que tem inúmeras implicações para as empresas de consumo e para os varejistas, né? Consistência da comunicação do preço, o posicionamento, se você vai ter, como é que você, quando você quer fazer algum tipo de diferenciação, você não consegue ter preços diferentes, então você tem que diferenciar às vezes tendo produtos diferentes por canal ou por região, então tem inúmeras implicações que tem a ver, no fim das contas, com o consumidor estar pesquisando mais, né? Pelo menos pesquisando no online. Legal, como é que você vê isso, Juliana, na Mondelez? Olha, esse é o meu assunto predileto nos últimos tempos. Acho que primeiro, porque ele está impulsionando muito o nosso negócio, mas você vê uma mudança acontecendo no cenário brasileiro. Então, o partidor dessa conversa é o consumidor que está menos fiel. Então, ele ia a 3, agora ele vai a 9 ambientes de varejo diferentes. Isso inclui o digital. Exatamente essa menção que o Pedro estava fazendo. E aí, do outro lado, a gente tem 1 milhão de pontos de vendas alimentares no Brasil. Então, o Pedro tocou do lado mais B2C. Eu queria muito trazer o lado B2B. Como é que a gente faz para chegar nesses 1 milhão de varejos alimentares no Brasil? Primeiro que esse varejo hoje passa a maior parte do tempo, 30% do tempo dele, dedicado a comprar.
e ele gostaria muito de estar dedicando esse tempo para vender. Então, cada vez mais ele está buscando alternativas para fazer as compras. 85% dos pequenos varejos brasileiros usam alguma plataforma digital, WhatsApp, plataformas, websites para fazer suas compras. E a gente está se aproveitando dessa necessidade do varejo de ter uma eficiência maior para fazer esse phygital acontecer, é mesclar a experiência do varejo que quer o vendedor presente, mas ele também quer uma loja 24/7 ligada. Então, acho que a primeira nossa grande ambição foi aumentar a presença das nossas marcas. Então, a gente saiu de 400 mil pontos de vendas para mais de 800 mil pontos de vendas com a presença de loja Mondelez. E a outra grande ambição é aumentar a nossa profundidade de portfólio em cada um desses 800 mil pontos de venda, é vender mais nesses pontos de vendas. E isso tem uma consequência, porque a gente investiu em colaboração com outros parceiros. Então a gente fez parceria com os nossos distribuidores, digitalizando a malha deles e tendo uma plataforma própria para o pequeno varejo fazer compra. A gente também estabeleceu uma parceria junto com a Coca-Cola e a Ambev para fazer múltiplos approaches para esse pequeno varejo também comprar com a gente, e isso já está impulsionando mais de 25% o crescimento das nossas vendas. Quando a gente vê essa físico acontecendo combinado com a experiência digital do varejo, a gente vê que tem um crescimento aí exponencial, e essa jornada está apenas começando. A gente tem um trabalho enorme para fazer nisso, de letramento junto com a nossa equipe de vendas, com os distribuidores e com o próprio pequeno varejo, que tem que entender essa mescla, porque ele não quer perder a presença da negociação, do físico, da complementariedade. Mas eu vejo que tem um espaço enorme aí para o futuro, porque o que o varejista vai querer daqui a 6 anos é quem vai me entregar a melhor experiência de compra. Então, a gente tem que abraçar isso, e as grandes corporações entender o que está por detrás disso e trazer esse elemento à frente para facilitar a vida desse pequeno varejo, que consequentemente vai trazer isso para o nosso consumidor, que vai estar ali buscando do lado da sua casa, no maior, né? A conveniência de ter os produtos ali. Então, acho que essa é a era phygital, e a gente está apenas começando nesse B2B. Então, essas pessoas também estão se acostumando a ter jornadas digitais. Tem uma expectativa de atendimento, de visibilidade, de transparência, vinda do mundo digital, que está passando para as relações que tem com os fornecedores, né? Então, o phygital é com o consumidor e é um phygital também ali nessa relação com os varejistas, né? Gente, infelizmente a gente está no final aqui do nosso episódio, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aqui para quem nos acompanha, para que eles retivessem aí dessa nossa conversa. Então, começando com você, Pedro, por favor. O comportamento do consumidor está sempre em mudança. Só que não tem muitas mudanças que são para cima e para baixo e volta. Tem mudanças muito grandes, estruturais, que levam tempo, mas estão acontecendo. Então, muitas das coisas que a gente está vendo, a gente viu sinais de que elas estariam mudando, porque mindsets estavam mudando na pandemia, e a gente viu mindsets que aquele choque da pandemia fez, estão se traduzindo agora em comportamentos que continuam mudando, e a perspectiva é que eles continuem cada vez mais, né? E quando a gente vê novas gerações entrando já com hábitos novos e com pensamentos novos, a tendência é que essas coisas se perpetuem, e o que obviamente vai trazer desafios muito grandes para as formas como as empresas de consumo e varejo gerenciam o seu portfólio, os seus canais e as suas pessoas. Legal. Olha, eu quero complementar. Primeiro, agradecer a McKinsey pela oportunidade de também revelar dados importantes e reiterar que o consumidor está em mudança, em constante mudança, e que a gente tem que ficar atento, mas não olhar só para o hoje, mas olhar um pouco com muito protagonismo o que a gente tem que oferecer para ele também, porque o desenvolvimento das marcas, as opções diferentes, olhar para as ocasiões, essas diferenças no Brasil é extremamente fundamental, e a gente tem um compromisso enorme na Mondelez de fazer isso acontecer. Então, super agradecer aí, Mário, também a sua condução. Muito obrigada.
Muito obrigada também a vocês, foi uma conversa deliciosa, eu adorei. Adorei receber vocês aqui. Não é? Deliciosa, exatamente, né? E a você que nos assiste ou nos escuta, vamos continuar também essa conversa? Escreva para os nossos especialistas pelo e-mail mckinsey-talks@mckinsey.com com as suas dúvidas ou comentários, porque o episódio fica por aqui, mas a nossa interação segue adiante. E não se esqueça de responder a nossa pesquisa e compartilhar com a gente o que você achou desse episódio. Para isso, basta acessar o QR Code que aparece aí na sua tela ou no link que está na descrição desse episódio. Você também encontra na descrição a agenda completa do Mackenzie Talks para conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. Obrigada por ficar com a gente e nos vemos em breve. Até lá!